Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou Aldo Apolinário do canal Histórias de Sucesso por Aldo Apolinário. E nós estamos aqui, pessoal, gravando esse vídeo retomando um projeto que há algum tempo nós já estávamos fazendo, que era o quê? Gravar vídeos com histórias motivadoras de personagens que desafiaram as estatísticas, que venceram desafios, que quebraram tabus e assim por diante. E por motivos da pandemia, por motivos pessoais, eu acabei meio que deixando esse projeto de lado. Porém, pelo carinho de alguns alunos que eu tive, de algumas pessoas que já assistiram esses vídeos, que pediram, cadê, você não vai gravar mais e tal, as suas histórias eram legais, então resolvemos retomar esse projeto, pessoal. E eu prometo para vocês que nada nem ninguém vai fazer ou vai tirar do meu coração esse sonho que eu tenho, que é de levar histórias legais, motivadoras para o público, para que esses possam se nutrir de cultura e principalmente se sentirem motivados e também alegres, né? O nosso projeto, então, é contar histórias e trazer para o público algo que ajude as pessoas a se motivarem a superarem os seus próprios desafios, tá? E é por isso que nós retornamos com a história de Hatshepsut, uma história incrível, gente, de uma mulher que foi a única a ocupar o cargo efetivo de faraó, de verdade mesmo, para todo mundo olhar para ela e falar, não, essa é o faraó, né? E o título é Hatshepsut, a mulher que sem ser rainha foi rei. Como assim, sem ser rainha, foi rei? Eu vou explicar para vocês no decorrer da história. Uma história incrível, pessoal. E aí, eu conto com vocês para aqui embaixo se inscrever no canal, dar aquele like para o canal crescer e principalmente, pessoal, pode compartilhar com quem vocês quiserem. Sabe aquele seu amigo chato que fica te incomodando na sala de aula? Manda para ele. Sabe aquele seu vizinho que mexe na sua correspondência? Manda para ele, pela mão de ser tongo. Isso não é coisa que se faça, gente. Vamos analisar então o contexto geral e vamos iniciar a nossa história, ok? Primeiro vamos entender o título. No Egito, pessoal, não tinha na escrita nem na língua falada uma palavra que correspondesse ao termo rainha, que usava coroa, aquelas coisas todas. Não existia. Ah, mas então que nome se dava à esposa do faraó, a esposa do rei? Era simplesmente chamada de a grande esposa do rei, mas nunca era chamada de rainha. Então nenhuma esposa de faraó era chamada, ou do rei do Egito, era chamada de rainha ou de faraó. E é por isso que Hatshepsut, sem ser rainha, ela se tornou rei, porque ela tomou o lugar que era de homem, que nos 3.000 anos de história, apenas homens poderiam ocupar. Tanto é que não existia uma correspondência feminina para aquele termo. Conseguiram entender, pessoal? Ou ficou confuso? Senão eu explico depois ali na nossa conversa, quem quiser interagir conosco ali, tá bom? Sendo assim, vamos para a história propriamente dita, pessoal. O que acontece? Hatshepsut, foi a única filha do grande faraó Tutmés I. Para a gente saber em que período Tutmés viveu e qual que é a importância dele, ele foi um faraó extraordinário, um grande político, um grande empreendedor e um grande militar, que governou no século XV, juntamente com a sua grande esposa Amoses. E qual que era a função da grande esposa? Gerar o herdeiro. E não quer dizer que eles não tentaram. Tá? Teve Hatshepsut? Claro que teve, mas eles tentaram uma vez e foi lá, e daí tiveram um filho. Mas sabe o que aconteceu com o filho deles? Adivinha, adivinha, adivinha! Morreu. Depois, eles tentaram de novo. Poxa, mas por que não? E foram lá e conseguiram ter um filho. Mas adivinha, sabe o que aconteceu? Me pergunte o que aconteceu. Morreu. Depois disso, eles tentaram de novo ter outro filho. Nasceu. Mas sabe o que aconteceu? Morreu. Sendo assim, Hatshepsut tornou-se a única filha real, de sangue real, que tinha na família. Mas então Tutmoses I não teve filhos? Teve. Ele teve filho com uma concubina, que recebeu o nome de Ísis. Mas eu acho que ele ficou meio envergonhado, porque Ísis é o nome de uma deusa. Tanto é que quando Tutmoses morre, Tutmoses I morre, ele inaugura uma grande tradição no Egito.
Porque até então, as dinastias anteriores e os faraós anteriores, a moda era construir pirâmide. Pirâmide. Ah, sou o faraó, vou construir pirâmide. Todo mundo foi construindo e guardando coisas e riquezas lá. Só que chegou na época de Tutmés I, todas as pirâmides já tinham sido saqueadas. Ele falou, eu não vou colocar minha riqueza ali. Eu vou me esconder num lugar depois que eu morrer. Porque eles acreditavam, né, que iam viver a vida, que ia ter a vida após a morte. Eu vou colocar o meu túmulo num lugar escondido. E ele foi, então, o primeiro faraó a ser enterrado no Vale dos Reis. Você não sabia disso, né? Pleno século XV antes de Cristo. E aí, quando ele morre, ele deixa um herdeiro e uma herdeira. Só que essa herdeira, na verdade, ela tinha o sangue real, mas ela não tinha direito nenhum, porque as tradições não permitem. Adivinha quem que era essa herdeira? Hatshepsut, essa mesma. E aí, Hatshepsut, ela era uma tradição também, né? Se alguém me pagar uma caixinha de canudo de doce de leite, eu conto para vocês por que entre a família real dos faraós podia se casar entre irmãos. E foi isso que aconteceu. Hatshepsut casou com seu meio-irmão Isis, que daí trocou o nome para Tutmés II. Ele ficou falando, Tutmés é mais legal, meu pai é Tutmés, me colocou o nome de Isis. Que coisa feia, o meu nome agora é Tutmés II. E eles casaram e Hatshepsut tinha 17 anos de idade quando ela casou com Tutmés II. E Tutmés então tornou-se o faraó e Hatshepsut tornou-se a grande esposa do faraó, né? E eles tiveram até uma filha, que foi então a Neferuri, também sangue real e tudo mais. Só que Tutmés II, ele era um rei muito fraco, ele tinha problemas de saúde, aquela coisa toda. Resumindo, ele não governou quase nada. Loguinho aconteceu com todas as pessoas que estão vivas. Viveu e depois morreu. Então, 4 anos depois do casamento, depois que inicia-se o governo de Tutmés II, ele morre. E aí, a grande civilização egípcia ficou se perguntando, e agora? E agora? E agora? Quem será que irá nos governar? Só que, antes de morrer, Tutmés II, ele também teve um filho com uma concubina, que ele mesmo não quis repetir o erro do pai dele, colocar o nome de Isis, um nome feminino num homem. Aí então, ele colocou o nome no seu próprio filho de Tutmés III. Tutmés III. Só que daí, quando ele morre, Tutmés III tem 1 ano de idade. Um grãozinho só de idade. E aí fica aquela pergunta, mas como que uma criança de 1 ano de idade irá governar? E é aí que entra a grande história de Hatshepsut. Hatshepsut, desde pequena, ela observava o que o pai dela fazia, como que o pai dela... Porque o pai dela foi um grande governante. E mesmo que os irmãos dela morreram, e mesmo que ela sabia que ela não seria faraó, ela observava as coisas boas que o seu pai fazia na administração, na guerra, no trato com o povo, no trato com os sacerdotes, nas questões políticas, e ela era uma mulher muito inteligente, inteligentíssima. E por outro lado, ela também viu o que o seu marido fazia de errado, que era fraco, não tinha postura política, era meio doente, meio magricelinho. Ela entendeu o que não deveria fazer também. E aí quando veio essa pergunta, né, do povo, e agora quem irá nos governar? Ela se apresenta para ser a regente. Ah, mas então ela já foi de cara faraó? Claro que não. Ela se tornou a governante regente, assim como outras esposas ou grandes esposas de faraós também se tornaram tornaram-se governantes. Mas não era algo oficial. Nós temos Nefertiti, Nefertari e até mesmo Cleópatra. Não era oficial. A única que com o tempo tornou-se faraó de verdade foi Hatshepsut. E ela, então, com o aprendizado dela, durante os primeiros 7 anos de governo dela, ela trabalhou a questão política, a questão econômica, fez o Egito crescer ainda mais, porque era uma terra rica e próspera, e ela também tratou das questões religiosas, até que em um certo momento ela se apresentou como uma divindade. E aí alguém perguntou, mas ela não é mulher, ela... Aliás,
Ela não é mulher. Ela não é homem, como que ela vai ser um faraó? E aí o que que acontece? Por ela ser uma divindade, entre os não se questiona coisas divinas. Aí alguém gritou, mas ela não tem barba! Pois um certo dia ela apareceu de barba. Era uma barba postiça, é claro, né? Porque ela era uma mulher. Era uma barba postiça. Porém, tinha uma coisa. Apenas os faraós poderiam ou podiam usar barba postiça. E aquilo era como se fosse uma coroa. Algo que só o faraó ou só alguém divino poderia. E quando isso aconteceu, com o apoio dos sacerdotes, alguém gritou e falou: "Ah lá, o faraó apareceu e estava de barba." E era Hatshepsut. E o coitado do Tutmés III, ele foi crescendo e foi crescendo. Enquanto isso, o Hatshepsut então governa primeiro momento como regente e depois ela consegue convencer tanto o povo quanto os sacerdotes. E aí tem a grande jogada, ela quebra um grande paradigma de que as divindades também podem ser mulher. E ela se apresenta como uma divindade, é inquestionável, e a sua administração dura vários anos e ela consegue fazer o Egito crescer e ela deixa um legado muito grande dentro do Egito. Ela constrói templos, tem várias construções, viagens, questões econômicas. Ela construiu se não é o mais lindo, é um dos mais lindos templos que pode ser visitado, inclusive até os dias de hoje lá no Egito, que é o templo de Djeser de Zeru, em Deir el-Bahari, em Luxor, construído pelo grande arquiteto, o grande arquiteto Senemut. Na boca miúda, tem gente que fala que Senemut, que por muitos anos foi o braço direito de Hatshepsut, daí na boca miúda o pessoal até dizia que os dois tinham alguma coisa. Mas como eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou entrar nessa história. Deixa quieto. Sem contar, por exemplo, entre outras construções, o grande obelisco de Hatshepsut, que está de pé até hoje, gente. 30 metros de altura e pesando 343 toneladas. Tá lá de pé E esse obelisco poderia ter sido ainda maior, porque ela começou a construir, só que não deu tempo de terminar, porque possivelmente ela morreu. Ela estava construindo, ou estava extraindo um obelisco, que é uma pedra única, né? De 42 metros, que seria o maior obelisco de toda a história. Se você pesquisar aí no tio Google, você vai ver. Vai encontrar lá, digita lá, obelisco inacabado de Hatshepsut. Você vai ver que tamanho de pedra que era. Outro grande feito do governo de Hatshepsut foi o que? A maior expedição comercial descrita na história da antiguidade. Ela, sendo grande faraó, ela comanda uma expedição comercial para a região do Ponto, que era uma região riquíssima, que era governada por duas rainhas, a rainha Paharu e a rainha Ati, que na região onde hoje é a Somália, que infelizmente é muito pobre. E todas essas ações dessa viagem estão descritas no templo em Deir el-Bahari. Grande rainha Hatshepsut, e ela governou por muitos anos e deixou um legado que, agora para encerrar essa história, né, como eu estava falando, esse legado ela deixou e foi tentado, ou houve a tentativa de se apagar essa mulher maravilhosa da história da humanidade. Como eu falei para vocês, o Tutmés II, ele deixou um herdeiro, né, que era o Tutmés III, que tinha 1 ano e tal, mas Tutmés foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e foi mandado para um lugar determinado para estudar, para se preparar para ser o faraó. E quando ele cresceu, ele começou a reivindicar: mas eu quero ser o faraó, eu fui ensinado para ser o faraó. E nisso Hatshepsut continuou governando, e o coitado do Tutmés III só foi assumir após a morte, então, da grande mulher que, sem ser rainha, tornou-se rei.
né? E quando ela morre, acredita-se que ela tinha por volta de 50 anos de idade já, governou por muito tempo, fez coisas grandiosíssimas, e ela morre deixando um legado para nós. E Tutmés III e outros faraós depois tentaram apagar o legado deixado por ela, tanto na construção, o templo, as gravuras que contavam as histórias, a personagem, os feitos políticos, tudo foi tentado ser apagado da história, inclusive na linhagem lá da sequência dos faraós que tem lá num dos templos lá no Egito, a imagem dela estava sem nome e desfigurado, mas nada, uma grande mulher, uma grande guerreira, uma grande figura da história não tem como ficar apagada, e até hoje Hatshepsut, então, ela é conhecida como a primeira e única mulher a ocupar oficialmente o cargo de faraó, que era uma coisa exclusivamente de homem, de uma tradição milenar, né? Se você parar para pensar que a história da civilização egípcia teve mais de 3.000 anos, e em 3.000 anos ela ser a única, é um feito inacreditável, pessoal. Coisas que muitas vezes a gente tem dificuldades, mas eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, será que eu vou conseguir? Gente, acredite, lute, porque teve gente que enfrentou tradições muito mais pesadas, muito mais antigas, muito mais difíceis e venceu. Esse é o legado que Hatshepsut deixa para nós como ensinamento, sem contar o seu legado quanto governante maravilhosa que ela foi. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Hatshepsut, uma história muito legal, de inspiração, principalmente para as mulheres que lutam há tantos tantos séculos por direitos iguais e vem conquistando isso, é louvável, e ainda tem que continuar lutando, que todas as mulheres se sintam então inspiradas por Hatshepsut, tá? Eu encerro a história por aqui e espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça, aqui embaixo, aquele joinha, se inscreve, vai ser muito legal, pessoal. Eu vou contar outras histórias, eu prometo para vocês, tá? E eu vou me despedindo aqui. Tchau para vocês.